Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, celebrando hoje o dia de São Sebastião, esse mártir que deu testemunho de Cristo, entregando a sua vida. Queremos pedir a sua intercessão para que nós também, no nosso dia a dia, possamos sempre nos doar por Jesus. O Evangelho dessa segunda-feira é o de Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado no meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de ontem falava sobre as bodas de Caná. Eu dizia que Jesus é o noivo. Israel, o povo de Deus, é a noiva representada em todo o Antigo Testamento, que vivia na expectativa da chegada do noivo. E quando Jesus vem, aí sim é o casamento do esposo que encontra o seu povo amado, a sua esposa tão querida. E é nesse sentido que Jesus responde aquela pergunta que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus fazem: por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não? Jesus quer mostrar que a sua vinda é a realização daquela expectativa do casamento entre Deus e o seu povo. Em Jesus, a nova aliança é feita, esta aliança de amor, de união e de fidelidade que Deus estabelece com o seu povo. Por isso, a vinda de Jesus é motivo de festa, é motivo de alegria. E por isso não fazia sentido jejuar, sendo que eles estavam vivendo um momento de salvação. Depois disse Jesus que haveria um momento em que eles jejuariam, que seria o momento em que o noivo seria tirado. Jesus fala sobre a morte, a ressurreição que ele haveria de enfrentar, em que ele foi tirado do meio do povo. E aí, hoje, por exemplo, nós temos o sentido de fazer algum tipo de jejum, algum tipo de penitência, mas na certeza de que Ele está no meio de nós. Para nós, o jejum e a abstinência que nós praticamos não é no sentido de ausência, mas mais no sentido de disciplinar as nossas vontades. Porque nós cremos que este casamento está em ação. Jesus está presente no meio de nós, e justamente porque Ele quer se desposar conosco, e justamente porque Ele quer estabelecer essa aliança de amor, de fidelidade comigo e com você, que nós precisamos nos renovar. Quando Jesus, no final do Evangelho de hoje, fala vinho novo em odres novos, é justamente isso, para que nós possamos acolher essa aliança de amor. Não podemos continuar com os hábitos de antigamente, com a mentalidade de antes, com as instituições e as estruturas velhas. Jesus, ele enfrenta muita dificuldade porque
a religião da época e a forma como eles viviam era muito engessada, muito presa em aspectos humanos, em tradições humanas. E Jesus vem trazendo a novidade do seu amor, a novidade do mandamento novo, que é o amor. E principalmente os fariseus não estavam preparados para essa novidade, porque ainda estavam vivendo no passado, nas coisas velhas. Esse é um chamado de atenção para todos nós. Precisamos acolher o novo que o esposo traz. E para isso nós precisamos nos renovar, não nos apegando em questões humanas, mas sempre abertos à novidade que o Espírito Santo nos oferece. Por isso é um exercício constante que a gente precisa ver, né? Se talvez não estamos perdendo o foco de Jesus, mas ainda muito presos em aspectos humanos, que de fato sejamos novos, que o nosso jeito de pensar, nosso jeito de olhar a vida, olhar as pessoas, o nosso jeito de amar, deixando de lado coisinhas pequenas e nos preocupando com o que realmente importa. Que o Senhor nos ajude a sermos novos, odres novos, panos novos para receber a novidade do amor de Deus, porque Deus faz novas todas as coisas e Ele sempre tem o poder de nos renovar. Peçamos a Deus essa capacidade de estarmos abertos ao novo de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos dirige hoje. Agradecemos porque o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o Senhor sempre faz novas todas as coisas. Dá-nos a capacidade de acolher a tua novidade. Que não sejamos enrijecidos ou engessados nas tradições humanas, mas que possamos estar abertos às moções do teu Espírito Santo. Arranca todo medo que nos impede de estarmos abertos àquilo que o Senhor quer de nós. Dá-nos a capacidade de sempre nos renovarmos interiormente, de sempre estarmos abertos à tua ação. E que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal. Tenha uma semana muito abençoada. Fique com Deus.